Que a paz do amor e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos vocês. Meus amados irmãos, eu faço uma pergunta. Qual foi o objetivo de Deus dar, de Deus entregar o seu Filho Jesus para ser sacrificado, torturado e morto pela humanidade tão má, tão perversa, que nós estamos vendo nos dias de hoje? Tanta maldade. Mas qual foi a missão de Deus aqui, de Jesus aqui neste mundo? Jesus sabia que sem ele, sem o sangue dele, o sacrifício dele, nenhuma carne, nenhum ser humano na face da terra seria salvo. Você não seria salvo. Então foi preciso ele se entregar. Na hora da sua morte, ele temeu a morte, ele disse para o Pai: Pai, se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. Mas se não for da tua vontade, permita que eu beba. E ele então viveu essa situação de tristeza, de angústia, naquele momento. A morte, porque não era uma morte comum, era uma morte diferente. Era o pecado de toda a humanidade que ele levava sobre si. E ele levou sobre si o meu pecado, todas as minhas maldições, ele levou sobre si, o corpo dele. Ninguém amou e ninguém ama como o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que entregou a vida dele por você e por mim. Meus amados e meus queridos irmãos, e mesmo assim nós vemos tanta injustiça. Lá na terra dele, aonde ele foi crucificado, Israel, naquelas regiões da Palestina, Galileia, aonde o Senhor Jesus andou, você vê hoje a destruição. As pessoas não param de cometer injustiça. Não reconhecem o sacrifício da morte e da ressurreição e a vida que Jesus veio trazer para você. Porque só é possível a ressurreição dos mortos quando Jesus voltar, porque ele ressuscitou. E ele ressuscitou dos mortos para que você ressuscitasse, para que eu ressuscitasse. E só ressuscita dos mortos aquele que é salvo, aquele que vai morar eternamente com Cristo Jesus. Você sabe, existe uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 10, no versículo 1, que diz assim: ai dos que decretam leis injustas e escreve perversidade. Hoje em dia, o que mais você vê é injustiça. Aqueles que escrevem, aqueles autoridades que escrevem as leis, que fazem as leis, que fazem leis para que seja atingido só os pobres, os necessitados, e deixa eles de fora. Então nós vivemos num mundo de injustiça, mas nós não vivemos para a justiça deste mundo, nós vivemos para a justiça de Deus. Nós confiamos, cristão em Cristo Jesus, na justiça divina. Porque a justiça dos homens é falha. A justiça dos homens não se cumpre.
E muitas vezes, quando se cumpre de modo errado, mas a de Deus não. A justiça de Deus não falha. Você está entendendo, meus amigos, minhas amigas? Talvez você esteja aí se perguntando se vale a pena ser um cristão, se vale a pena ser um crente. Vale, mas com uma condição. Ser um crente para você viver com o pé no mundo, nesse mundo de pecado, e viver com o pé dentro da igreja, fingindo de um crente, fingindo de cristão, então não compensa. Não compensa você fazer isso. Não compensa você ser uma pessoa marionete, seguidor de homens, seguidor de palavras, sabe, de doutrinas humanas. Não compensa. O que compensa é quando você segue o manual do Deus vivo, que é a Bíblia Sagrada. Você sabe, meus amigos, a Bíblia Sagrada é um manual. E este manual, você tem que saber ler ele, para que você não venha interpretar esse manual de maneira errada, de maneira injusta. Porque a Bíblia, na Bíblia Sagrada, fala de todos os assuntos que você possa imaginar. Todos os assuntos que você possa imaginar. Ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque na Bíblia Sagrada não esconde pecado de homem nenhum. Não escondeu o pecado de Davi, não escondeu o pecado de Samuel, de ninguém. Todo homem que pecou na Bíblia não foi escondido, foi revelado na Bíblia. Por isso que ela é sagrada. O que nós devemos seguir na Bíblia Sagrada? Seguir Jesus. Porque Jesus está dentro dessa palavra, dessa Bíblia. Mas você vê em Jesus Cristo toda a verdade que ele falava está nele, contida nele. Você não vê pecado em Jesus. Você não vê Jesus praticando injustiça com ninguém. Então, ele é o caminho. Ele é aquele que você deve seguir. Ah, mas eu conheço um pastor que é muito maravilhoso, muito bom. Tudo bem. A bondade dele vai servir para a salvação dele, mas não é para você. Não siga ele. Siga Jesus Cristo, porque se ele é bom, é porque ele tem seguido a Deus, a Jesus. E se você, para ser bom, é preciso você seguir a Jesus, porque bom é Deus. E é a ele que você tem que seguir. Então, às vezes eu converso com pessoas que dizem, não, eu não vou para a igreja, eu não vou servir a Deus, eu não vou entregar minha vida para Jesus, para quê? Pastor fez isso, pastor roubou, pastor adulterou, pastor fez não sei o que mais. Olha, o pastor faça da sua vida o que ele quiser. O que ele quiser. Qualquer pessoa é dono da sua vida. Tem livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. Agora, eu seguir a ele? Não. Eu deixar de acreditar nas verdades de Cristo, na palavra de Deus, por causa de um homem pecador, por causa de um homem comedor de feijão, eu deixar de servir a Deus por causa disso? Não vou deixar. Por quê? Porque eu não sigo a ele. Eu não creio nele. Eu creio em Deus. Então você, se a desculpa é essa, você não quer servir a Deus porque você acha que os pastores não prestam, é simples. Compre uma Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada e faça como está na Bíblia. E siga Deus.
Siga Deus. Você não precisa de homens, principalmente do mal homem, para servir a Deus. Você precisa da verdade. Se você achar um pastor digno, capaz, que você sabe que ele prega e vive o que prega, então Deus vai colocar no seu caminho essas pessoas boas para poder conduzir você numa palavra, numa inspiração, numa revelação que ele possa dar através daquele servo dele. Mas se não existe desculpa para você não servir a Deus. Não existe desculpa para você deixar de aceitar as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Ah, mas eu sou católico, Deus está comigo do mesmo jeito. Tudo bem. Você pode ser católico, você pode ter a sua religião, mas observe a Bíblia. Leia a Bíblia e veja o que está na Bíblia. Siga o que está na Bíblia. Não siga o que o homem diz, não siga o que o padre ensinou, que o pastor ensinou, não. Confira na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você está certo? Ah, mas eu sou católico. Sim. Não confie no padre, não confie no pastor, mas procure na Bíblia aonde está a verdade para salvar sua alma. Porque só a verdade nos salvará. E Deus quer salvar você. Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com teu coração e saiba, Deus ama você.